Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo o professor Vinícius Braz, de Biologia, e a professora Leonora Campos, de Ciências. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilbert Santos e a Mariana Tupinambá, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Vinícius. Professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Dani. Bom dia, conta pra gente aí quais foram os temas das aulas de hoje. Sim, bom dia, Léo. Bom dia, estudante, bom dia, professores. Hoje nós tivemos 2 aulas, de biologia, uma no 2º ano do ensino médio, onde a gente falou sobre o reino protoctista, Falamos somente dos protozoários, que é um assunto muito extenso, e a gente falou então da classificação dos protozoários, das principais características do reino e do grupo dos protozoários. E no 3º ano nós tivemos uma aula onde falamos sobre a genética no cotidiano 1, onde começamos a falar sobre enzimas de restrição, tecnologia do DNA recombinante, um pouquinho sobre clonagem e sobre transgênicos. Obrigada, professor Vinícius. Tudo bem, professora Leonora? Tudo bem, Dani? Tudo bem. Conta pra gente aí quais foram os temas das suas aulas hoje. Bom dia a todos, os alunos, os pais, os professores, nossos colegas que estão nos ouvindo, E hoje a gente trabalhou aí, no 4º ano, nós abordamos aí sobre a alteração na cadeia alimentar, dando continuidade à nossa aula anterior, que a gente trabalhou sobre cadeia alimentar. Hoje a gente comentou sobre como que essa cadeia alimentar pode ser alterada, as ações humanas que contribuem aí para alterar a cadeia alimentar. Falamos também no 5º ano sobre transformação de energia, como que a energia elétrica ela vai transformar em sonora, como que uma energia em movimento vai transformar em outro tipo de energia, energia elétrica. Então, a gente trabalhou mesmo, foi energia no 5º ano. Já no 6º, nós trabalhamos as misturas no cotidiano. Até que eu quero ressaltar aqui, porque às vezes tem aluno nosso, que assiste todas as aulas, e às vezes pode acontecer, de a gente ter trabalhado aí misturas no 4º ano, e estamos trabalhando agora misturas no cotidiano no 6º. Mas se você for observar, a gente está no nosso currículo, e a habilidade, ela tem um nível de gradação diferente. Então você vai ver que às vezes uma habilidade que você trabalhou, ouviu uma aula no 4º ano, ela tem um grau de complexidade no 6º ano. Então, pode acontecer nas aulas de ciências de assuntos repetirem em um ano e em outro ano aquele mesmo assunto, porém você vai ver que o grau de habilidade, existe aí uma progressão nas nossas habilidades aí, que está presente no nosso currículo referência de Minas Gerais. Obrigada, professora Leonora. Antes de passar para as nossas perguntas, eu gostaria de deixar um recado para você, estudante com mais de 12 anos de idade, matriculados nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio e no EJA. A Secretaria de Estado de Educação quer saber como você tem percebido a realidade do ensino remoto durante a pandemia e, para isso, criou uma pesquisa para dar a sua opinião. Acesse o nosso site do Estude em Casa no endereço que aparece na sua tela e conte para nós o que está bom e o que pode melhorar. A pesquisa vai até amanhã, viu? Contamos com a sua participação. Agora vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá?
A nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida do segundo ano. Professor Vinícius, todos os esposoários são parasitas? Sim, boa pergunta, né? Quando a gente vai falar a respeito dos protozoários, nós falamos que existem protozoários de vida livre, outros são parasitas, mutualísticos, e o grupo dos esporozoários, né, eles são protozoários que não vão possuir estruturas de locomoção e de obtenção de alimento. Por exemplo, igual os risópodes, que vão possuir os pseudópodes, essas estruturas vão auxiliá-los na locomoção e na obtenção do alimento. Os ciliados, os seus cílios vão auxiliá-los, os flagelados, os flagelos, né, ou o flagelo vai auxiliá-lo, e já os porozoários eles não vão ter. Por isso, por esse fato então deles não possuírem essa estrutura, tanto de locomoção e de obtenção de alimento, eles vão ser sim todos parasitas. Então todos esses vão parasitar algum ser vivo. E acaba que quando você está parasitando algum ser vivo, pode vir a desenvolver uma doença, como é o nosso caso aqui em seres humanos, a toxoplasmose, causada por um esporozoário, que é o toxoplasma, a malária, causada pelo plasmodium, que é também um outro esporozoário. Obrigada, professor Vinícius. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de sexto ano. Professora Leonora, o que é concentração de uma substância? Bom, a concentração, nós trabalhamos hoje no sexto ano sobre as misturas no cotidiano. E quando a gente fala em misturas, nós vamos falar de concentração. Então, se eu vou misturar uma substância, né, com outra, então eu vou ter uma concentração talvez maior, né, de uma determinada substância, talvez menor, ou talvez a mesma concentração. Então, imagine aí quando você pega, por exemplo, um copo com água. Gosto desse copo com água aqui, né? Na aula passada mesmo a gente usou. Então, esse copo com água, eu vou, talvez aqui, dissolver uma substância, um soluto aqui dentro desse copo com água. Dependendo da quantidade de soluto que eu colocar, eu vou ter um nível de concentração diferente. Então, a quantidade para eu saber se uma substância, se uma mistura está mais concentrada ou menos, vai depender da quantidade de substâncias que eu estou misturando. Então, às vezes, se eu colocar uma colher de açúcar ou de sal aqui, eu vou ter o solvente suficiente para ocorrer a dissolução. Mas se eu colocar 3, 4 colheres, com certeza o meu solvente vai ser não vai ser suficiente para dissolver aquela quantidade que eu coloquei de soluto. Então, aí eu vou ter uma substância, uma mistura mais concentrada. Então, o nível de concentração de uma substância depende do que eu vou misturar e a quantidade que vai ser misturada. E isso também, né, Léo, está relacionada, se a gente for parar para pensar, lá no PET 3 você abordou as propriedades da matéria. Isso. E quando aborda a questão da solubilidade, né, que cada substância ela tem um valor, isso daí... Um grau de solubilidade diferente, que isso a gente pode medir mais para frente lá no ensino médio. Vocês vão ver e entender como isso funciona e, dependendo desse valor que vai, aí a gente consegue saber se essa substância, a quantidade que eu jogar naquela solução, vai ser mais concentrada, menos concentrada, e assim eu consigo ter essas concentrações. Inclusive, nós fizemos experimentos na aula, né, onde a gente mostrou esse grau de solubilidade e o que favorece, os fatores que interferem, que no caso aí a gente mostrou na aula que a temperatura interfere, que a pressão interfere. Exatamente. Né? Então, a gente fez experimentos na sala de aula sobre isso. Excelente, obrigada, professores. Professor Vinícius, a próxima dúvida é para você, uma dúvida de terceiro ano. Como atua uma enzima de restrição no DNA? Boa pergunta, essa daí eu vou precisar do flip. Vai lá. Né? Vamos lá. Quando a gente fala em enzima de restrição, a gente vai estar falando da tecnologia do DNA recombinante, né? Que foi, assim, um grande avanço na área da biotecnologia e da engenharia genética, e que isso, então, permitiu essa técnica e essa produção desse DNA recombinante permitiu com que a gente tenha aí vários avanços aí na ciência, na medicina. Igual eu citei o caso da insulina, que antes era utilizada a insulina bovina e suína, né? Mas para os pacientes que tinham diabetes e tinham essa necessidade de tomar esse hormônio, eles então poderiam causar algumas reações adversas, efeitos colaterais. Com essa tecnologia, DNA recombinante,
percebeu-se então que poderiam produzir insulina, digamos assim, em larga escala humana mesmo, através de uma bactéria. E como que isso vai ser possível? Então eu tenho lá, o que vai ser então esse DNA recombinante e essa enzima de restrição que vai atuar? Essa enzima de restrição, igual eu falei na aula, ela vai ser uma enzima que vai ser produzida naturalmente por bactérias. E isso alguns pesquisadores falam que é uma forma de defesa delas, por exemplo, onde elas vão funcionar como se fossem tesouras de DNA. A gente sabe, por exemplo, que o DNA está lá uma dupla fita. Né? Então, ó, A, T, C, G, G, C, C, A, T, T. Né? Então, aqui eu tenho uma fita e a fita complementar. T, T, opa, A, G, C, C, G, G, T, A, A. Então, eles estão aqui ligados. Essa enzima de restrição, ela vai atuar cortando esse DNA em fragmentos específicos. Por exemplo, nós temos aí, vai que tem uma enzima de restrição e ela vai conseguir picotar esse DNA em porção bem específica, que vai reconhecer somente a sequência, vamos colocar aqui, ó, CGG, C. Então, ela vai conseguir cortar esse pedacinho que ela vai ler. Então, ela pica esse DNA nesse ponto. A partir do momento, então, que ela consegue picar aqui, ela pode picar aqui, por exemplo, também. Esse fragmento, ele sai. A partir do momento que esse fragmento saiu, vai ficar, então, o quê? Um pedaço vazio. Essa enzima de restrição, ela pica esse fragmento do DNA e eu posso, por exemplo, inserir numa bactéria um outro pedaço qualquer de DNA aqui e ligá-lo. E isso daqui, então, permite fazer o quê? Um DNA recombinante. Isso aconteceu no caso da insulina que eu cheguei a falar. Pegou-se, então, através de enzimas de restrição, que vão fazer esse papel. Isolaram, então, conseguiram um sequenciamento de bases, né, do gene que vai sintetizar, que vai gerar a produção da insulina. Cortou. Pegou, então, esse fragmento do gene da insulina, inseriu ele em um plasmídio de uma bactéria, utilizando-se essa técnica. Então, essa bactéria vai produzir o quê? A insulina, porque ela vai ter esse pedaço de gene que vai ser responsável pela produção da insulina. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano. Professora Leonora, quais as atividades humanas que estão relacionadas com o desequilíbrio ecológico? E nós falamos aqui sobre a alteração da cadeia alimentar e falamos como que o homem, as ações humanas, elas contribuem aí para o desequilíbrio ecológico. E citamos muitas. Nós falamos aí do desmatamento, né, que ele afeta diretamente a cadeia, porque são as matas, são as árvores que é abrigo de animais, é onde às vezes o animal utiliza até para sua reprodução, é seu habitat, é onde ele alimenta. Falamos aí da poluição da água, do ar e do solo, que também, né, é um fator aí que compromete muito a cadeia alimentar, leva aí o desequilíbrio ecológico. As caças indevidas, às vezes que essa caça leva até o tráfico de animais, que nós sabemos que aí os animais entram em extinção, causam um desequilíbrio na cadeia por causa do tráfico de animais. O Brasil é um país que faz muito, é uma prática ilegal e que o Brasil faz muito o tráfico. Falamos também aí, né, da pesca predatória. Essa pesca ela não pode acontecer em épocas de reprodução, em épocas onde os peixes estão ali ainda em fase larval, às vezes muito pequeno, tem que ter a época certa para pescar. Falamos aí do uso de agrotóxicos, né, que contribui demais aí para o desequilíbrio ambiental, porque o agrotóxico ele contamina o ar, ele contamina o solo, ele contamina a água. Então a gente vê aí que são muitas ações que o homem realiza que contribuem aí para o desequilíbrio ecológico. Obrigada, professora Leonora. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 2º ano. Professor Vinícius, todo protozoário pode causar doenças? Então, Dani, né, a gente acabou que falou na primeira pergunta, né? Então, não, nem todo protozoário ele pode, né, causar uma doença. A gente viu aí, igual eu disse na primeira pergunta, a respeito dos esporozoários, né, que sim, eles todos vão causar doenças,
Mas a gente tem, por exemplo, o paramécio, que é um protozoário de vida livre. Nós temos aí, né, algumas espécies de ameba que vão viver no nosso intestino, algumas vão ficar na boca e elas vão ser benéficas, né? Elas vão ter alguma utilidade. Existem aí espécies também de protozoários que vão, por exemplo, que vão viver no intestino do cupim e que vão auxiliar na digestão da celulose. E isso vai ser benéfico e não vai causar doenças. Então, não, nem todas as espécies, né, nem todos os protozoários, eles vão causar doenças. Obrigada, professor Vinícius. A nossa próxima dúvida agora é do Alan Almeida. Ele é estudante do 6º ano da Escola Estadual Presidente Antônio Carlos, aqui do município de Belo Horizonte. Professora Leonora, o fogo é uma mistura? Se sim, que tipo de mistura? Na verdade, é o seguinte, o fogo, né, ele em si, né, a claridade dele ali é uma reação química, surge aí liberação de várias substâncias, né, que é o enxofre, que é a própria água, né, que o fogo também libera, aquela fumaça que ela é muito tóxica. Então, quando há queima, né, seja da madeira, seja ali da vela, a queima em si, ela vai liberar substâncias que são uma mistura. O fogo em si, né, a claridade aí não é uma mistura, mas aquilo que ele libera é uma mistura, né? E no caso aí, por exemplo, a gente vai perceber que se você for analisar a fumaça, várias misturas que ali são percebidas, né, na fumaça, então, na verdade, ela acaba sendo a mistura que se você conseguir separar essas misturas, ela vai ser heterogênea, se não conseguir, homogênea. Entendido, né? Alan, vamos voltar para o nosso telão? Nossa próxima dúvida também é para você, professora Leonora. É uma dúvida de 5º ano. Explique sobre a energia luminosa como fonte natural e artificial. Bom, a fonte natural que a gente tem como energia luminosa é o Sol. O Sol, ele é uma fonte de energia natural, que ele irradia e a Terra ilumina. A partir do Sol, nas próximas aulas, você vai ver que a energia do Sol ela é muito utilizada até mesmo para gerar outros tipos de energia. Muita utilizada aí na própria planta, né, que vai ser essencial para a planta realizar a fotossíntese. E lembrando também que a própria energia, né, do Sol, ela praticamente ela é a base, né, de todo o ecossistema, é a base da cadeia alimentar. A artificial são essas fontes de energia luminosa aí, como por exemplo a lâmpada. A lâmpada é um tipo de energia artificial. Ok, obrigada, professora. A nossa próxima dúvida, você falou sobre o que pode causar as doenças, né? Mas agora a gente quer saber o que são os protozoários. Sim, boa pergunta. Então, protozoários, quando a gente fala então do reino protoquitista, né? Eles vão ser os principais representantes, vão ser os protozoários e as algas. Os protozoários, eles vão ser seres, né, unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Então, que foram todos agrupados ali, todos aqueles seres, eucariontes, unicelulares, heterótrofos e outras características a nível molecular, eles foram agrupados nesses grupos. Nesse grupo, então, que a gente chama de protozoário. Eles, na verdade, eles eram considerados antes, há mais tempo, nos sistemas antigos de classificação, eles eram considerados até como animais. Igual as algas, elas eram consideradas como as plantas e os protozoários, eles eram considerados nos animais. Quem vê aí Chaves muito, que tinha reino animal, reino vegetal, reino mineral e tudo, então existiam dois reinos. Depois, então, veio o surgimento de mais um reino e tudo, e ficou cada um, digamos, em sua caixinha. Até então que a gente vem para o reino protoquitista, que vai ser, digamos assim, como que eu posso falar? Aquele quartinho do fundo, sabe aquele quartinho que a gente joga tudo que vai servindo em casa? Então, o reino protoquitista, ele pode ser considerado isso. Então, ele jogou tudo lá. E os protozoários, então, foram utilizados lá, que são, né, digamos, se a gente for pegar pela etimologia da palavra, né, proto-primitivo, zoários, a gente lembra muito dos animais e tudo, que são aqueles animais unicelulares que antes a gente chamava. Então, são seres unicelulares, heterótrofos, eucariontes, que vão estar inseridos dentro do reino protista.
Ok, vamos voltar para o telão? Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano. Qual a relação existente entre o tráfico de animais e o desequilíbrio ecológico? Bom, tem toda a relação, né? Porque uma vez acontecendo o tráfico de animais, eles são tirados do seu habitat, então vai comprometer a cadeia alimentar, porque na cadeia alimentar existem os predadores e a presa. Às vezes aquele animal, ou exercendo o papel de predador ou de presa, porque todo animal, na verdade, ele é predador e ele é presa, né, na cadeia alimentar. Então, o tráfico de animais, ele compromete. Por quê? Porque ele vai, e não só compromete a cadeia, mas ele traz consequências graves até para o ser humano. Porque quando tira o animal daquele habitat, coloca em outro habitat, aquela espécie pode não sobreviver, ou às vezes para sobreviver, ele vai ter que passar aí por um período aí de adaptação. E também, devido aos maus tratos, que geralmente eles são, né, engaiolados, colocados aí em situações de risco, às vezes nem a alimentação que ele é acostumado, ele não vai ter ali naquele momento que eles levam, né? Pega aquele animal do habitat natural e levam, né, para outro tipo de habitat. E também lembrando que ele pode trazer várias doenças aí também para a população. Então, o tráfico de animais, ele está todo bem relacionado aí com o desequilíbrio ambiental. Não deve acontecer, tem que denunciar para as autoridades competentes. Se você percebeu que está tendo essa prática ilegal, tem que denunciar mesmo, porque os animais, eles merecem aí e precisam da nossa proteção. Léo, essa questão aí também, igual do tráfico de animais, tudo, do hábitat, mesmo exemplo, ocorre o tráfico, aí leva esse animal para um outro hábitat, tudo quando ele criado em cativeiro a vida toda ou muito tempo. E quando retoma ele para a natureza, muitas vezes algumas espécies nem sobrevivem, porque perde, digamos assim, o seu instinto animal, então, e ele está tão acostumado no cativeiro e tudo, que por mais que ele possa ser considerado um predador, tudo, ele vai virar uma presa fácil, porque ele não vai conseguir sobreviver na natureza. Estava lá no cativeiro, longe do seu hábitat, tudo, pode ter sofrido maus tratos, tudo ficou lá um tempão, e quando retoma para a natureza, se não tivesse período de adaptação e tudo mais, e às vezes o ser humano tem muito disso, que é aquela coisa assim, descartável, foi lá, comprou, ganhei isso aqui, aí cansou, joga na natureza de qualquer jeito, libera lá, tudo, então esse animal tem um desequilíbrio, corre o risco de ter aquele desequilíbrio maléfico, dele virar uma praga ou começar a destruir várias coisas nesse sentido, ou até mesmo maléfico para ele, porque ele não pode, às vezes, sobreviver na natureza. E eu lembrei aqui também, Vinícius, que acontece muito, a gente fala muito do tráfico de animais, mas existem também a mania, né, do brasileiro, né, nosso, de trazer, às vezes, plantas de determinada local, eu vou pegar uma muda e levar para minha casa. Achei lindo essa planta. Você está tirando aquela planta do habitat dela natural, levando para outro habitat e com certeza ela não vai sobreviver ali. Porque cada animal, cada planta, cada ser vivo, ele tem um determinado ambiente, ele já está adaptado em determinado ambiente. Então, quando você usa essa prática, não só dos animais que a gente fala do tráfico, mas também tem as plantas. Que a gente não pode esquecer, que as plantas aí, a gente tem essa mania de achar que é natural, é normal fazer. Mas você lembra que cada ser vivo tem o seu habitat próprio. Exatamente, igual tem muitas plantas aí, igual você falou, é muito lindo, vou pegar lá na minha casa. Dependendo da espécie que você plantar, por exemplo, o eucalipto, por exemplo, ele vai retirar tanta água, tanta água, e que outras plantas não vão conseguir sobreviver do lado dele. Isso. Então tem que pensar nisso. Acho que vamos para a próxima. Acho que dá tempo nesse bloco. É uma dúvida de 3º ano. Qual o provável papel das enzimas de restrição na natureza? Então, eu até que cheguei a falar, né, quando eu expliquei como que essas enzimas de restrição elas vão atuar. Então, elas, por serem produzidas naturalmente por bactérias, acredita-se que ela seja uma forma de defesa, uma estratégia de defesa, pelo fato dela picar, então, digamos assim, esse DNA desse outro ser vivo, igual um vírus. Vai que essa bactéria ela vai sofrer ataque de um vírus. O vírus nós sabemos que é uma cápsula proteica e o seu material genético dentro dele. Então, a partir do momento que essa enzima de restrição ela vai fragmentar esse sequenciamento, inativou essa molécula de DNA.
ou esse RNA. Então, ela foi vista então como até mesmo uma estratégia de defesa na natureza, por parte das bactérias. Obrigada, professor Vinícius. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação da professora Débora de Mendonça, de Química, e do professor Bruno Galvão, de Ciências. Agradeço a presença do professor Vinícius e da professora Leonora. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!